aqui da nossa EBD, a Escola Bíblica Dominical da Igreja Marcas do Evangelho. Seja muito bem-vindo! Hoje nós estamos, o quê? No segundo domingo do nosso novo trimestre. Nosso trimestre começou semana passada com uma aula maravilhosa da Thay. E hoje nós vamos dar continuidade. Bom, esse novo trimestre vai ser um trimestre muito incrível, porque nós estamos estudando um assunto maravilhoso, que é a Bíblia, um livro inspirado. Gente, vocês viram, né, que a revista está diferente. A revista está diferente, ela está menor, mas ela tem muito conteúdo bom aqui dentro. Eu espero que vocês tenham gostado desse novo formato de revista, porque eu amei, eu achei muito chique. E essa revista, ela traz um assunto sobre a Bíblia. Então, durante todo o trimestre, nós vamos aprender vários aspectos sobre a Bíblia, como ela foi escrita, a Bíblia é um livro infalível. Tudo isso nós vamos estar aprendendo durante esse trimestre. E mais uma outra coisa. Nesse trimestre, nós também estamos recebendo novos alunos, alunos que vieram dos juniores, alunos que estão chegando na igreja agora. Então, seja muito bem-vindo à nossa classe dos pré-adolescentes. Se você, por acaso, é um visitante aí, um visitante está assistindo a gente, escreve seu nome no chat para a gente te conhecer, dá um oi, fala oi, bom dia, paz do Senhor, meu nome é tal, eu sou de tal lugar, conversa com a gente para que a gente possa conversar com você, falar com você, te dar boas-vindas e eu aqui já estou te dando também. Então, estamos estudando, né, esse assunto que é sobre a Bíblia e eu quero dar para você uma dica, pega essa dica aí, pega esse conselho e começa a aplicar nas próximas aulas, não. A partir de hoje. Ó, a Tainara falou com vocês semana passada para vocês pegarem um papel e irem anotando durante a aula, né, as coisas, porque essa revista, ela traz um conteúdo que é um conteúdo um pouco mais complexo, né, das coisas que nós já vimos. Então, é muito importante que você pegue aí na sua casa um papel, uma caneta, mas também, vou dar uma dica, pega uma agenda ou um caderno que você tem aí na sua casa. Todo mundo tem em casa alguma agenda ou algum caderno que não usa. Então, pega ele e ele vai ser o seu caderno da EBD. Você vai usar ele para escrever o que você está aprendendo durante a aula. Então, se a gente aqui falar alguma coisa que você não sabia, anota. Se a gente falar alguma coisa que você teve dúvida, anota também, para depois perguntar. Se você ouviu alguma coisa e achou interessante, anota. Por quê? Quando você escreve, você fixa melhor o conteúdo na sua cabeça. E como esse é um conteúdo que talvez você nunca tenha estudado a fundo antes, é importante para que você possa ter esses ensinamentos bem fixos na sua cabeça. Esse assunto, ele é tão importante. E, olha, por exemplo, quando eu tinha a idade de vocês, eu não tive a oportunidade de aprender de forma tão aprofundada como vocês vão aprender sobre a Bíblia, aqui, a Bíblia mesmo. Então, eu dou essa dica para você, separar um papel, uma agenda, um caderno, o que você achar melhor, um bloquinho, para que você anote essas coisas. E se você fizer isso, estudando a lição, no final do trimestre você vai estar, fera. Você vai estar fera na Bíblia. O que eu tenho para falar ainda? O like no canal. Não esquece de dar um like aqui nesse vídeo. Não esquece de comentar. Comenta, faz um comentário. Glória a Deus por essa aula. Eu amo Jesus. Coloca alguma coisa que você achou legal. Faz um comentário nesse vídeo. Compartilha esse vídeo para as pessoas, para que o alcance do nosso canal possa aumentar e mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus através desse canal aqui do YouTube. Beleza, falei tudo que eu precisava falar nesse início, falei, então vamos orar agora para iniciar de verdade a nossa lição. Vamos lá? Ora comigo? Feche os seus olhos.
Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por mais este domingo. Muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui aprendendo sobre a palavra do Senhor. Eu oro para que seu Espírito Santo possa, Deus, fazer cada um que está ouvindo essa lição entender por completo tudo que o Senhor tem a dizer aqui nessa manhã. No nome de Jesus. Amém. Então, para começar, pré-adolescentes, vocês vão abrir a revista de vocês aí, na lição 2. Vocês vão pegar a Bíblia de vocês. Já está aí do lado da Bíblia, né? Já está tudo aí, eu espero que sim. E nós vamos abrir agora no livro de Atos, capítulo... Calma aí, não vou falar ainda. Antes, eu quero dizer para você, se você é um visitante, se você nunca assistiu uma aula nossa antes, nós temos o costume de ver quem vai achar o versículo e o capítulo da Bíblia primeiro. Então, a gente faz uma competiçãozinha aqui para ver quem vai achar primeiro. Então, eu vou falar o livro, vou falar o capítulo e o versículo e nós vamos ver quem acha primeiro aqui na Bíblia. Beleza? Então, vamos lá, eu vou falar, hein? O texto que nós vamos ler está no livro de Atos, capítulo 17, versículo 10. Valendo! Achei! Ah! Será que eu achei primeiro? Será que eu ganhei? Não, não achei. Ai, não achei! Eu fui enganada por mim mesma. Não achei, não. Confundi, gente. Confundi. Atos 17. Ih, já perdi, já. Tá vendo? Achei que eu tinha ganhado, mas perdi. Vamos lá, então, para adolescentes, nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 12, tá bom? Acompanha aí na sua Bíblia, fica ligado na leitura e presta atenção, hein? Vamos lá. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se essas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. Amém? Olha, mais para frente na aula, nós vamos explicar e falar melhor sobre esse texto que nós acabamos de ler aqui, sobre esses crentes de Bereia. Mas agora nós vamos, antes de falar desse texto, nós vamos dar uma introdução sobre o que vai dizer essa aula. O título da aula de hoje é A Autoridade da Bíblia. Como eu já falei aqui, durante todo esse semestre vocês vão aprender vários aspectos sobre a palavra de Deus. E hoje nós vamos ver sobre a autoridade da Bíblia. Bom, o que é a autoridade? Vocês sabem o que é autoridade, né? Autoridade é o poder para ordenar, estar acima de algo, né? É alguma coisa que está acima de algo, é uma autoridade, é algo também que serve como fundamento. Ou seja, a Bíblia tem esse papel nas nossas vidas. Ela tem um papel de autoridade. Ela é a nossa base, é o nosso fundamento. E ela também é a nossa única regra de fé e prática. Quem aí já ouviu essa frase? A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E o que significa isso, Larissa? Isso significa que, para nós, a Bíblia é como se fosse uma bússola. Ou então, falando assim, né, num termo mais atual, é como se fosse um GPS. Pensa, a Bíblia, ela é como se fosse esse GPS que nos guia pela caminhada. Então, ela vai ditar exatamente as regras e as condutas que a gente tem que seguir na nossa fé e na nossa prática diária do dia a dia. Então, por isso que a gente fala nossa regra de fé e de prática. A Bíblia, por meio das suas histórias, por meio das suas profecias, por meio dos mandamentos, ela nos mostra e nos ensina
como que nós podemos viver uma vida que agrade a Deus. Então, se você está pensando assim, nossa, como que eu vou saber o que vai agradar a Deus? Simples. Leia a Bíblia. O que está aqui é o que agrada a Deus. E é por isso, pré-adolescentes, que nesse primeiro ponto da lição, nós vamos dizer que a Bíblia, ela é o livro dos livros, é o que diz aí nesse primeiro tópico. A Bíblia é o livro dos livros. Aí vocês vão dizer assim, Larissa, mas a gente é crente, né? É claro que pra gente a Bíblia vai ser o livro dos livros. Não, peraí. Não só pra gente. A Bíblia realmente é o livro dos livros. E o mundo todo tem que admitir isso. Sabe por quê? De acordo com o Guinness Book, que é o livro dos recordes, sabe? Aquele livro que avalia, né, várias coisas e vê quais são os recordes. Tipo, o homem que correu mais rápido, o homem que ficou mais tempo com o braço levantado, sabe? O livro que avalia isso. Eles avaliaram e eles chegaram na conclusão de que a Bíblia é o livro mais vendido de todos os tempos. E não só o mais vendido, ela é o livro mais vendido e mais traduzido de todos os tempos. E ela tem mais de 5 bilhões de cópias distribuídas. Então, gente, a Bíblia, assim, ela é amplamente difundida, ela é amplamente vendida em todo o mundo. Apesar disso, nós sabemos que muitos lugares ainda não são alcançados pela Bíblia. Nós sabemos que existem lugares onde a Bíblia é um livro proibido. Existem certos países perseguidos, inclusive países pelos quais nós oramos aqui na igreja, né, no nosso livreto de oração, que são livros que a Bíblia, se alguém for pego com uma Bíblia, essa pessoa é morta. Então, assim, mesmo que a Bíblia seja o livro mais vendido do mundo, ainda assim, existem vários países onde a Bíblia não consegue chegar. Ou, se chega, tem que ser uma coisa escondida, porque é proibido nesse lugar. E outra coisa interessante também, outro dado interessante para vocês aí, de curiosidade, é que a Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso. Antes de existir a impressora, tinha uma máquina, né, que era uma prensa. É chamada de prensa de Gutenberg esse negócio. Era uma máquina, assim, que prensava e imprimia, né, as coisas. E a Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso aí nessa prensa, e nenhum outro livro conseguiu alcançar os números alcançados pela impressão da Bíblia. Legal, né? Agora, vamos continuar aqui falando da nossa lição sobre a autoridade da Bíblia. Aonde que está a autoridade da Bíblia? Eu quero que você me responda essa pergunta, se você souber. Aonde que está a autoridade da Bíblia? É uma pergunta meio difícil assim, né? Mas para pensar um pouquinho. Vê se você consegue me responder. Vê se você consegue formular uma resposta para essa pergunta. Se eu te perguntasse, fulano, aonde que está a autoridade da Bíblia? Como que você me prova a autoridade da Bíblia? E aí, o que você ia responder? Fique esperto que eu vou fazer várias perguntas na aula de hoje, hein? Então, fica ligado aí para responder. Acho que já deu tempo, né? Será que alguém respondeu? Bom, gente, a pergunta foi, aonde que está a autoridade da Bíblia? A autoridade da Bíblia está no seu autor. E quem é o autor da Bíblia? Deus, gente, é Deus. A autoridade da Bíblia, ela está no próprio autor, que é Deus. Porque a Bíblia é uma revelação, é a revelação que Deus fez de si próprio para nós. Os homens que escreveram a Bíblia, eles foram instrumentos nas mãos de Deus. Então, eles não escreveram das suas próprias cabeças ou das suas próprias ideias, porque quem escreveu, passou a mão, os escritos da Bíblia, foram homens comuns, foram homens pecadores, mas eles não escreveram as suas ideias, eles não escreveram as coisas que vieram assim na sua cabeça, não. Eles foram inspirados pelo Espírito Santo
para escrever aquilo que Deus queria revelar à humanidade. E isso é uma coisa gloriosa para adolescentes. Isso é um mistério maravilhoso. É Deus, o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, se revelando aos homens, fazendo com que o Espírito Santo inspirasse esses homens comuns, a escreverem o que ele queria dizer para a humanidade. Olha só que coisa maravilhosa. Então, para adolescentes, cada palavra, cada vírgula que está escrita na Bíblia veio do próprio Deus por inspiração do Espírito Santo. Gravem isso na sua cabeça, escreve isso aí, escreve na sua revista, escreve na sua Bíblia. A Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. A Thay falou na aula passada bem assim, que quando a gente vê uma carta escrita por Paulo, não é o que Paulo quis dizer para a gente. Ou quando a gente vê, né, os livros escritos por Moisés, Gênesis, Êxodo, não foi assim, Moisés pensou, Deus criou os céus e a terra, vou escrever, Deus criou. Não, ele foi inspirado para dizer aquilo que Deus queria dizer para nós. Lá em 1 Timóteo 3,16, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a própria Bíblia que nos confirma que toda a Escritura foi inspirada por Deus e que ela nos ajuda para que nós sejamos habilitados, para que nós sejamos aptos e treinados para toda boa obra que Deus quiser que nós façamos. E outra coisa que vocês viram na aula passada também é que existem 2 tipos de revelação. São uns termos usados, né, de formas que Deus quis se revelar a nós, seres humanos. Então, 2 tipos de revelação. Será que vocês se lembram o nome desses 2 tipos? Revelação tananã e revelação tananã. Será que vocês lembram? Eu quero que vocês coloquem aí no chat para mim. Quais são esses 2 tipos, o nome desses 2 tipos de revelação? Vamos ver quem tá ligado aqui nas aulas da EBD. Vou dar uma dica, hein? A revelação tananã é aquela revelação que Deus faz através da natureza. E a revelação tananã é a revelação que Deus faz através da palavra. E aí? Será que alguém lembrou? Espero que sim, hein? Então, o primeiro tipo de revelação, que é aquela revelação em que Deus se revela através da natureza, é a revelação geral. Então, quando nós olhamos uma paisagem, quando nós olhamos, né, as coisas, os animais, a perfeição de todas as coisas criadas por Deus, isso é a revelação geral de Deus. E a revelação da Bíblia é a revelação especial, que é quando Deus se revela através da sua palavra. E a revelação especial, que é através da sua palavra, é interessante porque a Bíblia, ela aponta para quem, pré-adolescentes? Toda a Bíblia, todos os escritos da Bíblia, para onde que eles apontam assim? Para qual direção que eles apontam? Eles apontam para Jesus. Toda a Bíblia aponta para Jesus. E a revista de vocês, ela traz uma frase aqui que eu achei muito interessante. Ela diz assim, que Jesus é a palavra viva, enquanto a Bíblia é a palavra escrita de Deus. E sendo a palavra do próprio Deus, a Bíblia e as coisas contidas na Bíblia, elas são poderosas. Entenda isso também, pré-adolescente. O que está escrito aqui é poderoso. E é poderoso para trazer transformação para a vida das pessoas. Pré-adolescentes, nenhum outro livro do mundo tem poder para transformar a vida das pessoas como a Bíblia faz.
Ó, ninguém lê um livro de aventura, um livro de romance, um livro de ação, seja qual for. Claro, existem livros que podem nos ajudar em muitas coisas, existem livros que podem impactar nossas vidas de alguma forma, com certeza, mas não tem um livro no mundo que tem o poder de transformar a vida de alguém como a Bíblia tem. A Bíblia é o único livro do mundo. Ó, você pode ler todos esses livros aqui, ó. Aqui nós temos livros ótimos. O Peregrino, nós temos livros do C.S. Lewis também, que são ótimos aqui na nossa biblioteca. Mas nenhum desses livros tem poder para transformar a sua vida como a Bíblia tem. E sabe por que isso? Sabe por quê? Porque eu já falei aqui, a Bíblia, ela é uma autoridade. E ela é uma autoridade porque foi Deus quem a escreveu. Ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela não é um livro como o outro qualquer. A Bíblia, ela não tem que ser um livro que vai ficar lá, ó, na sua mesinha, do lado da sua cama, enchendo de poeira, porque você não lê. Não. A Bíblia, ela não tem que ser esse livro. A Bíblia tem que ser o livro que você acorda e a primeira coisa que você faz é ler. A Bíblia tem que ser o livro que você não deixa de ler um dia sequer. E eu digo isso para adolescentes, não só para vocês, eu digo isso para mim, ou seja, para qualquer pessoa que estiver assistindo essa aula. A Bíblia não é um livro para ser deixado de lado, a Bíblia é um livro para ser lido, porque a Bíblia, ela é viva. Vocês já ouviram essa expressão, que a Bíblia é viva? Eu quero ler um texto com vocês, em Hebreus 4:12. Vamos ver? Vamos ver quem acha? Hebreus 4:12. Abre aí comigo. Vamos ver quem acha primeiro, hein? Hebreus 4:12. Hebreus, tô quase. Hebreus 4:12. Vamos ler junto? Ó, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Vocês entenderam isso que a gente acabou de ler? Aqui diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela penetra, ela vai mais fundo do que espada de dois gumes. Sabe o que é isso? Espada de dois gumes é uma espada que ela é afiada dos dois lados. Então pensa como essa espada, ela tem poder para ir fundo aí dentro de você. Assim é a Bíblia. E nenhum outro livro do mundo tem essa característica. Nenhum livro no mundo tem esse poder de ir lá no mais profundo da sua alma, lá onde ninguém mais consegue ir, mas a palavra de Deus, ela consegue alcançar. E como ela é viva e eficaz, a palavra trabalha no nosso interior. Ó, uma coisa que é viva é algo, né, que se mexe, que se movimenta. Assim é a palavra de Deus. Quando você lê esse livro aqui, isso não fica só parado, não. O Espírito Santo, ele usa a palavra de Deus para trabalhar, para se movimentar dentro de você. E assim como ela diz aqui, que ela vai até a divisão da alma, do espírito, ela vai no mais profundo do seu ser, aonde nem você mesmo consegue alcançar, a palavra de Deus alcança. E ela nos mostra, como diz, né, ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, ela nos mostra lá no profundo do nosso coração, o que é que tem lá? Ela nos mostra o que nós estamos fazendo de errado. Ela nos mostra pensamentos que nós estamos tendo que
são errados. Ela nos mostra coisas que passam na sua cabeça que ninguém mais sabe, só você, mas a palavra de Deus, ela mostra para você que aquilo está errado. Por meio da palavra de Deus, você consegue ver conceitos que precisam ser mudados na sua vida. Então, a palavra de Deus, ela consegue provocar isso em nós. Ela consegue discernir o que está certo e o que está errado, o que tem que mudar, o que passa no seu coração. Esse é o poder da palavra de Deus. E a palavra, quando ela nos toca, ela vai fazer você uma pessoa diferente da que você é. A palavra, ela não encontra a sua vida e fica por isso mesmo, não. A partir do momento que você começar a ler essa palavra de verdade, pode ter certeza que você vai se tornar uma pessoa totalmente diferente. E agora, vamos continuar falando aqui no ponto 2. O ponto 2 diz assim, um livro correto e afinado. Ó, uma coisa aí para vocês me responderem no chat também, que hoje eu tô perguntadeira. Eu quero que vocês conversem comigo aí no chat. O que significa a palavra Bíblia? Será que vocês sabem? O que significa a palavra Bíblia? Quem leu a revista vai saber, hein? Ó, Bíblia significa, é uma palavra, né, que vem do latim, e ela significa conjunto de livros, ou então o livro, né? Ela significa isso. E a Bíblia, ela realmente, né, é esse conjunto de livros. É um livro só, porém tem vários livros. E a Bíblia, ela tem 66 livros. Não sei se vocês sabiam disso, eu espero que vocês sabiam, mas se vocês não sabiam, eu estou falando agora. A Bíblia, ela é composta de 66 livros e cada um desses livros faz parte desse grande livro. E a Bíblia, ela tem vários tipos literários. Por exemplo, existem livros de vários tipos, né? Livro de romance, livro de aventura, livro de história, enfim, livro de poesias, vários tipos de livro, né? E a Bíblia, ela também tem vários tipos de gêneros literários. Então, por exemplo, a Bíblia, ela tem gênero de narrativa, que é de história mesmo, né? Por exemplo, o livro de Esther. O livro de Esther conta, né, uma história. A Bíblia também, ela tem poesia, o livro de Cantares é um exemplo disso, é um livro que é totalmente poético, né? Ele nos traz uma mensagem, Salomão, que inspirado pelo Espírito Santo, escreveu, e ele traz uma mensagem no fundo que é uma representação de Cristo com a sua noiva, é uma coisa muito poética, muito maravilhosa. Existem livros de profecia, que é, por exemplo, o Apocalipse, o livro de Joel também são livros que trazem uma mensagem, trazem uma profecia. Existem livros de canções, né, ou de orações, que é o livro de Salmos. Existem livros que são cartas, que é as cartas de Paulo, Efésios, Filipenses. Enfim, nós temos vários gêneros literários dentro da Bíblia e isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque esses 66 livros, eles foram escritos por mais de 35 pessoas. E pessoas, obviamente, né, inspiradas pelo Espírito Santo, mas foi escrito por mais de 35 pessoas durante um período de aproximadamente 15 séculos. Então, cerca de 1.600 anos foram escritos em épocas diferentes, por pessoas diferentes, pessoas que tinham cargos diferentes, profissões diferentes, culturas, nações diferentes. Mas o mais incrível de tudo isso é que, apesar de ter sido escrito por pessoas diferentes, em lugares diferentes, em épocas diferentes, a Bíblia, ela se complementa de Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia, ela tem harmonia entre si. Ela tem uma unidade entre ela e essa própria unidade prova que a Bíblia foi realmente inspirada por Deus, porque não seria possível
homens comuns escreverem vários livros e esses livros formarem um só e se completarem entre si. Não seria possível se isso fosse só pela vontade humana. Não. Isso é coisa de Deus, porque foi Deus que inspirou esses homens a escreverem a sua palavra. E você não vai achar na Bíblia contradições. Muitas pessoas, pessoas que não acreditam na Bíblia, que não acreditam em Deus, elas enchem a boca para falar que a Bíblia é toda contraditória, que uma Bíblia uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra, mas isso é mentira. E uma mentira assim das mais horríveis. Porque a Bíblia, se você realmente for parar para ler e parar para analisar, ela se completa e ela se harmoniza de uma maneira maravilhosa. Se você acompanha o nosso devocional, porque na nossa Bíblia, na nossa igreja, nós temos uma Bíblia que ela é dividida de maneira devocional, onde a gente lê todos os dias 4 capítulos de livros diferentes. Quando você acompanha o devocional, você vê que esses livros diferentes, apesar de um ser do Novo, um ser do Antigo Testamento, eles conseguem se encaixar de uma forma muito, muito incrível. E é exatamente isso, né, que prova também a autoridade da Bíblia, que prova que a Bíblia realmente não é algo inventado pela cabeça humana. Não, a Bíblia é algo divino que foi escrito para nós, Deus se revelando a nós. E uma coisa muito interessante também que a gente sempre encontra na Bíblia, falando, né, sobre essa harmonia, a unidade que a Bíblia tem, são referências cruzadas, que chama, né? Tipo assim, são textos de livros diferentes, mas que eles se correlacionam entre si. Eles dizem a mesma coisa, eles se complementam, ou às vezes é uma profecia que foi falada lá no Antigo Testamento e no Novo Testamento essa profecia se cumpre, ou então uma profecia que a gente vê se cumprindo agora. Tipo, todas as coisas, em vários momentos, em vários textos da Bíblia, existem essas referências entre a própria Bíblia. E eu vou pedir para a Amanda colocar uma imagem aí. Coloca aí, Amanda, essa imagem. Essa imagem foi um gráfico que um estudioso fez. Ele é um estudioso, né, dessas coisas de gráficos e tal. E ele fez um estudo juntamente com um pastor. E eles dividiram a Bíblia nos capítulos, né, nos livros e nos capítulos. Essas barrinhas brancas que vocês estão vendo são cada capítulo da Bíblia. E essas coisinhas coloridas que vocês estão vendo são passagens que se relacionam com outras passagens. Então, eles fizeram esse gráfico para mostrar todas as referências cruzadas que a gente tem na Bíblia. Por exemplo, um livro lá do Novo Testamento que se relaciona com algo que está escrito no Antigo Testamento. Aí faz esse arco aí que vocês estão vendo. Gente, olha a quantidade de arco que tem aí. E isso não é uma coisa, né, digamos assim, 100% correta, porque foi feito pelos homens, então, com certeza, existem muito mais coisas que nós não sabemos ali, mas é estimado em cerca de mais de 63 mil referências cruzadas. Então, a Bíblia, ela tem mais dessas de 63 mil versículos que se relacionam um com o outro, um aqui que se relaciona lá. Por exemplo, nós temos profecias em Isaías que se cumpriram quando Jesus nasceu. Isso acontece direto. Nós temos, por exemplo, o relato de Abraão e Isaque, quando Deus mandou Abraão, né, sacrificar o seu filho Isaque. Isso era um simbolismo de Jesus, do sacrifício de Jesus lá na frente. Todas essas coisas estão maravilhosamente relacionadas. E isso, pré-adolescentes, prova a autoridade da Bíblia também. E agora, para terminar nossa lição, no último ponto, várias pessoas, né, no mundo, elas falam que não existe verdade absoluta. É uma coisa que a gente sempre ouve as pessoas falando por aí, que não,
tudo é relativo, né? A Bíblia não é a verdade, não existe verdade absoluta. Eu tenho a minha verdade. E elas dizem isso para poder defender os seus pontos de vista. Por exemplo, um cara que é ateu, ele não acredita em Deus, e ele vai dizer assim, ó, Deus não existe, tá? Deus não existe. Ele vai afirmar para você que Deus não existe e que essa é a minha verdade, Deus não existe. Ou algum amigo seu pode te dizer assim, ó, fulano, mentir não é errado não. Só uma mentirinha não faz mal. Essa é a minha verdade. Mas, pré-adolescentes, só existe uma verdade. E essa verdade é a palavra de Deus. E Jesus mesmo testificou isso. Lá em João 17:17, ele diz assim: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quando Jesus fala que a palavra de Deus é a verdade, ele mesmo está confirmando a autoridade das Escrituras, confirmando também que a Bíblia é a palavra de Deus. E olha só que coisa maravilhosa, o próprio Jesus dizendo que a Bíblia é a verdade. E o que está contido na Bíblia, não importa se é uma narrativa, não importa se é uma história, não importa se é uma profecia, ou se é uma canção, ou se são mandamentos, ou se são poesias, tudo que está escrito na Bíblia é por completo a verdade de Deus para nós. Então, realmente, é uma revelação muito especial, porque ela é revelada de várias maneiras diferentes, de vários gêneros literários diferentes, mas é uma só, a verdade de Deus para nós. Agora, eu quero voltar com vocês lá naquele texto que a gente leu no início da aula. Lembra aquele texto lá que a gente leu em Atos 17? Abre aí comigo de novo. Está na página... Ih, já perdi a página. Que beleza, gente. Perdi a página já. Mas está em Atos 17. Achei aqui. Ó, eu vou ler de novo, assim, bem rapidinho, para vocês lembrarem. Paulo e Silas chegaram em Bereia, que era uma cidade, né? E eles chegando lá, eles foram para a sinagoga dos judeus. E quando eles chegaram lá e começaram a transmitir sobre a mensagem do Evangelho, sobre a mensagem que Deus tinha a transmitir, os crentes lá de Bereia, as pessoas que criam em Deus lá em Bereia, elas começaram a examinar nas Escrituras se aquilo que Paulo e Silas estavam falando era realmente verdade. E fazendo isso, eles confirmavam que aquilo que os dois estavam dizendo era de Deus, era verdadeiramente algo vindo da parte do Senhor. E eu quero perguntar para você, você faz isso hoje? Ah, como assim, Larissa? Vou ficar olhando? Não estou naquela época, Paulo, Silas, o que isso tem a ver comigo? Será que você analisa as Escrituras antes de tomar alguma decisão? Ou quando alguém diz algo para você? Porque esses crentes lá de Bereia, eles ouviram Paulo e Silas falando, mas eles tinham como autoridade a palavra de Deus. E eles confirmaram que aquilo que os dois estavam dizendo era realmente de acordo com a palavra de Deus. E esses crentes de Bereia, eles nos ensinam hoje que nós devemos examinar as Escrituras sempre, em todos os momentos. Então, quando você está diante de uma situação da sua vida que você não sabe o que você vai fazer, que você não sabe como proceder, ai, Deus, eu não sei se isso está certo ou se isso está errado, o que eu posso fazer? Examinar as Escrituras. Aqui na Bíblia tem a resposta para todas as perguntas que você possa ter. Talvez não vai ter explicitamente. Ai, Deus, posso fazer isso? Não vai estar escrito assim. Fulano, sim, pode fazer. Às vezes não vai estar escrito assim. Mas a Bíblia vai ter a verdade. Aquela verdade que você vai ler e vai saber exatamente o que você precisa fazer na situação. Porque, como eu já falei, a Bíblia é viva e ela é eficaz. E o Espírito Santo, ele vai agir dentro de você a partir do momento que você lê e examinar as Escrituras. Então, eu quero
deixar para vocês aqui também a importância de vocês estarem lendo a palavra de Deus, de vocês estarem fazendo devocional. Nós estamos começando um novo ano, nós estamos na primeira semana do ano ainda, uma semana se passou, e aí, você fez o seu devocional essa semana? Você conseguiu ler a Bíblia todos os dias durante essa semana? Se não, pegue hoje, coloque o seu devocional em dia, ainda dá tempo. Faça isso para a glória de Deus, faça isso para que o Espírito Santo possa trabalhar na sua vida, para que Deus fale com você. Ah, Larissa, mas eu não entendo as palavras da Bíblia, são muito difíceis, eu não entendo nada que eu leio. Você pode pedir ajuda. Se você não está entendendo o que está escrito, você pode pedir ajuda para os seus pais, ou então, se os seus pais não tiverem, você pode pedir ajuda para os seus professores da escola dominical, você pode pedir ajuda para os seus líderes, você pode pedir ajuda para o Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda a entender isso, eu não entendo muito bem essas palavras, mas me ajuda a entender. Mas uma coisa que você não pode fazer é parar de ler. Então, mesmo que você não esteja entendendo, continua firme. Outra coisa que vai te ajudar também, caso você tenha dificuldade em entender as palavras, é você ler outros livros. Isso vai aumentar o seu vocabulário, outros livros que sejam bons, que sejam úteis. Outra coisa que você pode fazer é estar prestando muita atenção nesses momentos aqui de EBD, momentos das aulas das quartas-feiras. É muito importante vocês estarem atentos nesses momentos, porque às vezes nós vamos estar ensinando alguma coisa para vocês, que depois vocês vão ler na Bíblia e vocês vão relacionar. Isso aqui foi um versículo que a Larissa falou lá na aula de quarta-feira. Olha, isso aqui é uma história que a gente estudou na lição da EBD da trimestre passado. Entendem? Se vocês realmente prestarem atenção, isso também vai ajudar na compreensão da Bíblia. Mas a melhor forma de você realmente buscar a entender a Bíblia é continuar lendo, continuar buscando a Deus, continuar pedindo para que Deus se revele a você através da sua palavra. E se você continuar a fazer isso, você pode ter certeza que você vai entender e que Deus vai falar com você através dessa palavra. E agora, para finalizar a aula de hoje, eu quero orar junto com você nesse momento e dizer para você não desperdiçar essa oportunidade que é de ler a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela aponta para uma pessoa, que é Jesus. E Jesus é o único que pode nos salvar do pecado. Jesus é o único que pode trazer esperança para as nossas vidas. Então, leia essa palavra. Estude essa palavra e ame essa palavra. Ame o que está escrito aqui. Porque Deus vai falar com você. E a sua vida vai ser transformada. Jesus vai transformar a sua vida através da palavra de Deus. Vamos orar? Vamos orar juntos? Senhor Deus, mais uma vez eu te agradeço por esses momentos que nós passamos aqui. Pai, eu oro para que o seu Espírito Santo possa impulsionar cada pré-adolescente, cada um que está ouvindo essa lição, a buscar mais a Ti, a ler mais a Bíblia, porque nós entendemos aqui que a Bíblia é a palavra de Deus e que nela está toda a autoridade, Senhor, para guiar as nossas vidas. Então, que o desejo de ler as Escrituras, de seguir as Escrituras, seja enorme no coração de cada um desses pré-adolescentes. Os ajuda, Senhor, em todas as suas dificuldades. No nome de Jesus. Amém! Agora, está acabando e eu quero convidar você a ofertar nesse momento. Está aparecendo aí embaixo todas as formas de você ofertar aqui. Pix, PicPay, conta bancária, você pode trazer o seu dinheiro à noite também aqui na igreja. Faça isso com muita alegria, faça isso, sabe? Vou ofertar agora, porque tudo que nós temos, Deus que nos deu. Então, nós estamos devolvendo a Ele aquilo que Ele mesmo nos deu. Amém? Ofertou aí?
Não esqueça de ofertar, não esqueça de fazer isso para a glória de Deus. Se você é visitante aqui, acompanhe o nosso canal, veja os outros vídeos que nós temos aqui. Nós temos aulas da EBD para todas as idades, então dê uma olhadinha. Nós temos culto também. Hoje à noite, às 18 horas, é transmitido pelo YouTube. Então, fique à vontade, acompanhe aqui, esteja com a gente. E que Deus abençoe vocês, pré-adolescentes. Um beijo, tchau, até a próxima.